Bom dia! Então, na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo de geometria. Hoje nós vamos ver condições de existência de um triângulo. Então, o objetivo da aula de hoje é falar sobre as condições de existência de um triângulo. Por que será que toda vez que a gente tem um triângulo, dado qualquer medida de lado, será que é sempre possível construir um triângulo? É isso que a gente vai ver. Então, primeiro vamos lembrar a aula passada. Na aula passada nós vimos que a gente pode classificar os triângulos pelos ângulos ou pelos lados. Pelos lados, nós temos triângulos isósceles, aquele que tem dois lados iguais. Triângulo equilátero, que tem três lados e três ângulos iguais. Triângulo escaleno, que tem os três lados diferentes e, por consequência, os três ângulos também. Classificação quanto aos ângulos. Triângulo acutângulo, que tem três ângulos agudos. Triângulo retângulo, que tem um ângulo de 90 graus. Pode ter mais de um? Não. Por quê? Porque a gente tem a lei angular, que fala que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. E o triângulo obtusângulo, que é aquele que tem um ângulo obtuso. Então, eu posso classificar os meus triângulos quanto aos lados e quanto aos ângulos. Sevianas de um triângulo. Nós temos a altura, a mediana e a bissetriz. A altura é o segmento que parte do vértice ao lado oposto e forma um ângulo de 90 graus. Mediana, ele parte do vértice para o lado oposto e divide o lado oposto em dois segmentos de mesma medida. Bissetriz, parte de um vértice para o lado oposto e divide o ângulo em dois lados iguais. Então, essas são as sevianas. A altura, ela é perpendicular, mediana divide o lado oposto em dois iguais e bissetriz divide o ângulo em dois ângulos iguais. E a mediatriz? Mediatriz não é uma seviana, mas é um segmento importante. A mediatriz divide o lado em dois segmentos iguais e ela é perpendicular, tá? Ao lado. Então, nós temos os pontos de encontro desses segmentos, né? O ortocentro é o ponto de encontro das alturas, circuncentro é o ponto de encontro das mediatrizes, incentro, ponto de encontro das bissetrizes, e mediana é o ponto de encontro, baricentro é o ponto de encontro das medianas. Então, essa classificação de triângulos, a lei angular, as sevianas e os pontos de encontro, que são chamados pontos notáveis, foi o que a gente viu na aula passada. E hoje a gente vai continuar o estudo de triângulos. Então, condições de existência de um triângulo. Um triângulo existe se, somente se, a cada medida de um dos seus lados for menor do que a soma dos outros dois. Ou seja, o lado A, ele tem que ser menor do que a soma do B e do C. O lado B também tem que ser menor do que a soma do A e do C. E o lado C tem que ser menor do que A mais B. Por quê? Porque se o lado for maior, a gente não vai ter como fechar o triângulo, né? Então, em outras palavras, em um triângulo de lados medindo A, B e C, a gente sempre vai ter essa relação, que a medida de um lado tem que ser menor do que a soma dos outros dois. Por que que então a gente tem essa condição de existência? Se eu te dou três segmentos, A, B e C, que satisfaz a condição, eu consigo fazer isso aqui. Mas se eu te dou três segmentos que não satisfaz a condição, o que acontece? Nós não conseguimos fechar o triângulo.
Então, vamos verificar aqui. Você, então, já viu a condição de existência. Então, para construir um triângulo, é necessário que a medida do lado maior seja menor do que a soma dos outros dois. Vamos observar essas medidas. 11, 3 e 6. Se eu for montar um triângulo com essas medidas, olha como é que vai ficar. 3 mais 6 é 9. É menor do que 11. Então, eu não consigo fechar, não consigo ligar esses dois pontos. Aqui, ó, esses dois pontos. Então, eu não consigo montar um triângulo. Então, um triângulo não é dado qualquer segmento que a gente consegue montar. É preciso verificar a condição de existência, ou seja, o lado tem que ser menor do que a soma dos outros dois. Então, vamos ver esse triângulo aqui, ó. Seja o triângulo 6, 4 e 8. Seja o triângulo, não, seja os lados A, B e C, medindo 6, 4 e 8. Vamos verificar essas medidas e ver se essa condição ela é o suficiente para a existência de um triângulo. Então, eu vou fazer. Primeiro, eu vou verificar aqui, ó. 4, B e C. 6 é menor do que 4 com 8. Então, eu posso fazer. Assim como 4 também é menor do que 8 e 6. E 8 também é menor do que 6 mais 4. Portanto, pelas condições de existência, a gente, com essas medidas, é possível construir um triângulo. Basta verificar se um lado é menor do que a soma dos outros dois. Agora, esse exemplo é um exercício resolvido da apostila de vocês. Vamos pegar aí a apostila. Apostila, capítulo 8, página 19. É o exercício 1. Está escrito assim. Identifique qual desses triângulos abaixo pode ser um triângulo e qual não pode ser. Então, nós vamos analisar cada um deles. Primeiro, letra A. Será que nós podemos construir esse triângulo? Esse triângulo aí é possível construir? Vamos observar. O ângulo de 120 graus é um ângulo obtuso. Ele está oposto ao lado 3. O lado 3 é o menor lado desse triângulo. Eu não posso ter o maior lado, o maior ângulo. Deixa eu pegar a caneta. Eu não posso ter o maior ângulo oposto ao menor lado. Aqui eu tinha que ter o maior lado. Por quê? Porque esse ângulo de 120 aqui, ele é um ângulo obtuso. Se ele está ao menor lado, ele vai ficar assim, sendo representado de forma aguda. Está certo isso? Não está certo. Então, esse triângulo, ele não pode existir, tá? O triângulo B, ele pode existir? Olha só, 6 mais 9, mais 3 dá 9. É menor do que esse lado. Então, isso aqui pode acontecer? Ó, lado 10 é maior do que 6 mais 3. Então, não pode, tem que ser menor. Então, esse triângulo também não pode existir. Vamos ver esse outro triângulo aqui. 12 é menor do que 10 mais 4. 4 é menor do que 10 mais 12. E 12 é menor do que 10 mais 4. E 10 é menor do que 12 mais 4. Então, esse triângulo aqui, ele pode existir. Esse aqui está certo. Esse outro triângulo, será que ele pode existir? Gente, eu estou perguntando a vocês. Vocês podem ligar o microfone para falar. Ó, Eu acho que pode. não, esse dele também não pode existir. Por quê? Porque o maior lado,
ele está oposto ao ângulo menor. Se aqui é 50, aqui teria que ser menos do que 50. Se aqui for menos do que 50, a soma vai ser menor do que 180. Então, também não pode. Então, nem sempre a gente pegar um triângulo e desenhar com 3 lados e colocar qualquer medida, isso não é triângulo. Então, aqui, ó, eu posso formar uma figura, colocar uma medida qualquer, mas na realidade esses triângulos eles não podem existir, tá? Então, o único triângulo que realmente foi desenhado e colocado com as medidas certas foi a letra C. Esse outro exercício. Esse daqui foi uma questão do Enem. Ó. Uma criança deseja criar triângulos utilizando palitos de fósforo de mesmo comprimento. Como se tivesse pego a caixa do palito de fósforo, espalhado os palitos e aí vou construir o triângulo. Cada triângulo será construído com exatamente 17 palitos. E pelo menos um dos lados desse triângulo deve ter o comprimento de exatamente 6. Então, se um dos lados é 6, ele está querendo saber qual é a medida dos outros possíveis lados, tá? A figura ilustra um dos triângulos construído pela criança com essas características. Repara que aqui, ó, na base, você tem 6 palitos. Então, quais são as outras medidas de palito que eu posso colocar aqui? Qual a outra quantidade de palitos que eu posso colocar para cada um desses lados, de modo que eu consiga construir o triângulo? Então, a pergunta é, qual a quantidade máxima de triângulos não congruentes, 2 a 2, ou seja, eu quero construir triângulos diferentes, que podem ser construídos. Então, eu vou ver todos os triângulos possíveis que eu posso construir com 17 palitos e um dos lados tem que medir 6. Então, olha só, a soma dos outros 2 lados tem que ser maior do que 6. E a soma total tem que dar 17. Então, eu posso construir o triângulo 6, 1, 10, a soma dá 17. Ó, se eu somar 6 mais 1 mais 10, dá 17. Então, vale aqui a condição do problema. Repara que basta eu considerar que a soma dos outros 2 lados tem que dar 11. Por quê? Porque um lado é fixo com 6. Então, quais são as somas possíveis de dar 11, sendo que a soma dos 2 lados tem que ser maior do que 6. É isso que o problema está pedindo. Então, ó, o que eu vou fazer? Ó, 6, 1 e 10. 6, 2 e 9. 6, 3 e 8. 6, 4 e 7. 6, 5 e 6. Só que, o que acontece? 10 é maior do que 6 mais 1. Então, esse triângulo aqui, eu não poderia construir. 9 também é maior do que 6 mais 1. Então, esse triângulo eu não posso construir. Então, quantos são válidos? Ó, são essas 3 possibilidades que são válidas. O triângulo formado por 6 palitos, 3 palitos e 8 palitos. O triângulo formado por 6, 4 e 7. E o triângulo formado por 6, 5, 6. São 3 triângulos diferentes, ou seja, não congruentes, que a soma dá 17 e a soma de cada um dos lados é maior do que o outro lado oposto. Então, quantidade máxima de triângulos que eu consigo montar são 3. Agora, vamos ver aí a apostila
página 20, exercício 1. É um exercício parecido com esse que nós acabamos de fazer, tá? Nós vamos fazer agora, eu vou interromper a gravação para a gente fazer e eu vou subir aqui uma página em branco. Deixa carregar aqui a página. Enquanto isso, eu vou lendo o exercício. Está escrito assim: um triângulo tem lados de medidas inteiras e dois de seus lados medem 5 e 7. Determine todos os outros lados possíveis que tenha esses mesmos lados. Ou seja, quais são os lados possíveis que eu posso construir um triângulo, sendo que duas medidas são 5 e 7. Vocês estão com a apostila aberta? Exercício 12 da página 20. Então, olha só. Se um dos lados mede... Gente, a caneta parou de funcionar. Se um dos lados... Deixa eu abrir aqui. Vou escrever aqui, então. Que dá para escrever. Se um dos lados mede 5 e o outro mede 7, então, as condições de existência que eu tenho é 5 mais 7 tem que ser maior do que um lado, um dos lados. Então, x tem que ser menor do que 12. Por outro lado, 5 tem que ser menor do que 7 mais x. Então, x tem que ser maior do que menos 2. Mas todo lado é maior do que um número negativo. Então, essa condição aqui vai sempre valer. E a outra condição é de que 7 também tem que ser menor do que x mais 5. Ou seja, x tem que ser maior do que 2. Então, x tem que ser menor do que 12 e tem que ser maior do que 2. Então, o meu lado, ele tem que ser ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, até o 11, que são os números inteiros entre 2 e 11. Então, essa daqui é a minha resposta do exercício 12, do exercício... E aqui eu botei exercício 1, é exercício 12. Exercício 12 da página 20, tá? Deixa eu parar aqui a gravação.